Olá, boa noite. Os senadores aprovaram em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição da sessão onerosa. Pelo texto, a União vai ter que compartilhar com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. Quem acompanhou as votações foi a repórter Isabela Dutra, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada agora há pouco por unanimidade e ela permite que a União compartilhe com os estados e municípios os recursos arrecadados pelo pré-sal. Ela pôde ser votada hoje em 2 turnos por causa de um acordo entre os senadores. Essa PEC é um dos principais pontos do Pacto Federativo, que significa a relação da União com estados e municípios, a ajuda da União para estados e municípios. Eni, e por que é sessão onerosa? Vou explicar para ficar bem claro. Sessão onerosa é quando o governo garantiu à Petrobras o direito de explorar o pré-sal por 40 anos sem licitação, por contratação direta. Em contrapartida, a Petrobras adiantou para o governo cerca de 70 bilhões. Esse dinheiro não poderia ser enviado aos estados sem a PEC. Por quê? Porque ele bate no limite de teto de gastos do governo. Então, a PEC mudou, alterou esse limite de teto de gastos, permitindo que agora a União possa enviar esses recursos para estados e municípios. Então, agora, a União pode enviar 15% dos recursos, desses recursos antecipados do pré-sal para estados, o que significa mais ou menos 11 bilhões, e o mesmo valor, a mesma quantia, vai ser enviada para os municípios. A PEC vai voltar para a Câmara agora porque também foi aprovada hoje uma emenda permitindo que destinando 3% do mesmo valor para os estados produtores. A Constituição Federal, ela estabelece que são bens da União as reservas de petróleo, mas no próprio artigo diz que isso deve ser repartido na forma de uma lei com os estados e municípios que integram a federação. E o que essa emenda à Constituição faz é exatamente isso, repartir recursos de um bem da União com estados e municípios. Isabela, a gente viu aí o relator da PEC da sessão onerosa, o senador Cid Gomes, lendo o parecer na tribuna, mas ele não se sentiu bem durante a sessão não, né? Então, Eni, ele estava em casa, ele estava doente de atestado médico, ele estava em casa e ele veio só para ler o relatório. Ele se sentiu mal, ele teve uma queda de pressão, ele precisou de atendimento médico e a sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos para que ele recebesse esse atendimento. Eu tomei a liberdade de sugerir, além da questão territorial, que haja também a projeção do mar continental de cada um desses estados. Tem uma cadeirinha aí? Cadeirinha. O que foi? Vossa Excelência não concede uma parte enquanto está pegando fôlego, senador? Eu vou. Senador. Vossa Excelência pode falar? Eu vou pedir para o atendimento médico aqui. Passo a palavra ao senador Cid para dar o parecer sobre a emenda. O senador Otto fez o que tinha que fazer nesses casos. Eu tenho síndrome vasovagal e o que tem que fazer é isso, levantar as pernas. O nome é posição de Trendelenburg. Esse é o parecer favorável. Agradeço a atenção. Eu gostaria de agradecer. O senador Cid Gomes saiu do repouso que ele estava, com atestado médico, cuidando da sua saúde, para vir ao Senado Federal fazer a leitura do seu voto pela importância dessa matéria. E depois de votar a PEC da sessão onerosa, o plenário rejeitou uma outra PEC que diminuiria para 4 meses o prazo máximo dos pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais, além de propor liminares monocráticas em caso de declaração de inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia de lei. A proposta foi arquivada.
A Comissão de Constituição e Justiça deve votar amanhã a proposta de reforma da Previdência. Foram apresentadas mais de 400 emendas com sugestões de mudanças. Não adiantaram os apelos da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, e nem do relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, para que as emendas fossem apresentadas até o meio-dia de terça-feira. Os parlamentares optaram por seguir o regimento interno da Casa, que prevê que as mudanças podem ser apresentadas, inclusive durante a discussão sobre a reforma da Previdência na CCJ. Resultado: até o final do dia, já havia mais de 400 emendas. A presidente da comissão disse que o texto será analisado amanhã pelo tempo que for necessário. Nós temos hora para começar, 9 horas da manhã. Nós não temos hora para terminar e nem temos pressa, porque é um debate relevante, é um debate importante, que nós temos que ouvir todas as vertentes. Lembrando que teremos destaques e nada impede que um destaque ou outro destaque possa sair vencedor num amplo acordo, alguma coisa regimental, de emenda de redação ou de mérito que não cause grande impacto para o governo. A sessão deve começar com a leitura de complementação de voto pelo relator. Em seguida, é aberta para os votos em separado. O que acontece quando algum parlamentar discorda do relator? Depois tem início os debates, que devem durar o dia todo. E no final, a votação. Se aprovada, a matéria segue para análise no plenário. A votação deverá ocorrer em 2 turnos. O primeiro com 5 sessões e o segundo com 3 sessões. E no primeiro turno, os parlamentares ainda podem apresentar novas emendas. O relator já adiantou que o texto será o mesmo aprovado na Câmara dos Deputados. Apenas 2 pontos foram retirados, o que colocava na Constituição critério de renda per capita de 1/4 de salário mínimo para direito ao recebimento do benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes de baixa renda, e a elevação dos pontos, soma de idade mínima e tempo de contribuição, necessários em regra de transição para mineiros e trabalhadores expostos a agentes nocivos. E a Comissão de Constituição e Justiça vai votar amanhã, na mesma sessão, uma proposta de emenda à Constituição paralela que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. A decisão foi tomada hoje durante a reunião de líderes. O objetivo é não atrasar a aprovação da proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Houve um entendimento, apoiado por todos os líderes, que nós constituiremos um texto em separado com 27 assinaturas. Não é isso, minha presidente? Vamos votar o texto em separado com as 27 assinaturas dos 27 senadores, constituindo uma nova emenda constitucional que ainda continuará sendo denominada como PEC paralela. Nessa PEC paralela, o relator, senador Tasso Gereissati, propõe a inclusão dos estados e dos municípios na reforma, ponto mais polêmico da proposta do governo, retirado pela Câmara dos Deputados. Além disso, o senador sugere que nenhum pensionista vai ter renda menor que um salário mínimo. Também aumenta em, no mínimo, 10% o valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. Mantém o atual tempo de contribuição de 15 anos para homens e mulheres, tanto para quem já está no mercado de trabalho quanto para quem ainda vai entrar. E abre novo prazo para servidores públicos federais optarem pela FUNPRESP, o regime de previdência complementar. O relator também sugere 2 novas fontes de recursos para a Previdência Social: a contribuição previdenciária das entidades filantrópicas, com exceção das Santas Casas e entidades de assistência, e a reoneração do agronegócio, que terá de pagar contribuição previdenciária sobre as exportações. Com todas as mudanças, a expectativa, segundo o relator, é de uma economia de R$1,350 bilhões, mais do que os 930 bilhões previstos no texto da Câmara. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, explicou que, se a sugestão for aprovada, ela se transforma automaticamente em uma PEC da CCJ e vai direto à análise do plenário. É como se ela tivesse passado 30 dias pela CCJ. E aí ela já vem para o plenário, contando o tempo de interstício, 5 sessões de discussão. Isso é regimental, isso já tem, segundo a consultoria, outras informações, até porque, lembrando, na CCJ o prazo máximo é de 30 dias. Só que vai para plenário,
pode e provavelmente vai receber emendas, depois ela já volta para a CCJ, para que em 48 horas, 5 dias, uma semana, o tempo que os senadores acharem necessários, possamos estar votando essas emendas acrescentadas antes de ir para o primeiro turno no plenário. Mas alguns senadores não concordam com a ideia do relator e devem apresentar votos em separado, que são manifestações alternativas ao parecer. Ainda que tenha como condão facilitar a aprovação do texto base, ela nos coloca numa situação bastante específica. Não existe nenhuma garantia de tramitação e aprovação dessa PEC paralela. Para mim, hoje, será a PEC da balela. Ela não é paralela, porque está na cara que essa PEC só passa aqui no Senado e vai para a gaveta. Ela não anda na Câmara. Acredito que tenhamos pelo menos 3 votos em separado. Então, nós teremos, no máximo, 2 horas de leitura de votos em separados. Isso é muito importante, nós temos que agradecer à oposição, porque isso impediria ou impede nós irmos madrugada dentro, lembrando que amanhã, de qualquer forma, nós iríamos votar a reforma da Previdência. E o auditório Petrônio Portela, do Senado, recebeu hoje representantes da sociedade para debater a reforma da Previdência. Foi uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos. Na contramão de previsões otimistas quanto ao efeito da reforma da Previdência na própria economia brasileira, há quem preveja uma piora. Isso em função das medidas que ela impõe, associadas a outras políticas do atual governo. Essa reforma ela não deve recuperar as condições do crescimento econômico na economia brasileira. Muito pelo contrário, ela deve aprofundar a crise econômica na qual o país já está inserido. O desmonte do Estado que está em curso é também o desmonte do próprio desenvolvimento brasileiro. A Previdência Social, que movimenta por ano mais dinheiro que a Petrobras, está em risco. A mídia passou o tempo todo dizendo que essa reforma é para quem vai entrar no sistema. Não é verdade. A reforma, ela começa a valer no dia seguinte à sua promulgação. Então, quem se aposentaria com R$2.000 hoje, na regra atual, vai se aposentar com R$1.200, R$1.250, R$1.050, dependendo das contribuições que teve ao longo da vida. 99 a 2013. Pelo contrário, houve superávit primário. Se arrecadou mais do que se gastou com todas as áreas sociais, previdência, servidores, saúde. E a dívida crescendo para o outro lado. Essa dívida, gente, não tem nada a ver com a Previdência. Os debatedores defenderam uma mobilização social para reverter, pelo menos, parte das mudanças propostas. Onde que mora o maior problema dessa reforma? É no cálculo do benefício. Hoje, o benefício previdenciário ele é calculado pela média dos 80% maiores salários de contribuição. Foi alterada para os 100% maiores salários de contribuição. Só nessa alteração, uma perda de 20% a 30% do valor do benefício, como eu vou mostrar para vocês. Cabe ao Senado Federal aprofundar o debate, refazer o debate que vem da Câmara. Não vamos baixar a cabeça e pedir aos senadores desse país que não ponham a digital, destruindo algo que esse país construiu, que os nossos antecessores, quando criaram a Seguridade Social, foi o maior ganho desse país na Constituição de 88. O número de empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal a municípios do Nordeste foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores queriam saber se existe alguma barreira política para a liberação de empréstimos para estados e municípios pela Caixa Econômica. A vice-presidente de governo da Caixa disse que não. Segundo ela, as contratações de empréstimos seguem um rito que depende não só da Caixa, mas do Tesouro, das assembleias legislativas e das prefeituras. Tem a ver com a capacidade de elaborar os pedidos e de garantir o pagamento.
A nossa diretriz é de cumprindo todas as exigências, né, estabelecidas aí na legislação, né, nós fazemos a operação independente de que região, de que partido, independente disso. O que a senhora traz de informação aqui é de que não há nenhum tipo de diretriz política, mas eu imagino que a instituição tem alguma estratégia definida de fomento ou de desenvolvimento das suas atividades. Eu gostaria que a senhora apontasse claramente se existe alguma conotação, algum foco para o desenvolvimento regional ou simplesmente a Caixa Econômica trata como qualquer tomador de empréstimo os entes da federação. O que nós podemos fazer aí para aumentar o número de operação e divulgar mais para todos os entes de uma forma uniforme, né? É fazer ações com equipe Caixa, com mutirões, com visitas técnicas, dando assistência aos municípios que têm essa dificuldade de apresentar a documentação necessária. Tatiana Tomé foi questionada sobre o excesso de burocracia para a contratação de empréstimos. Ela disse que concorda que a burocracia dificulta o acesso a crédito, principalmente para os municípios menores, mas que isso depende principalmente de mudanças na legislação. Nós temos quase 109 marcos regulatórios que precisam ser seguidos. Inúmeros programas dos ministérios e cada programa tem um regramento diferente. Então, realmente, o desafio de um prefeito hoje é enorme para conseguir fazer uma operação de repasse. Meu Jesus Cristo do céu, é invenção demais, meu irmão. Né? É coisa demais, sabe? É da autorização demais, é burocracia demais. O presidente da República não está querendo desburocratizar, ele não já está querendo fazer demais. Então diz para ele fazer para o Nordeste brasileiro. Não dá para você fazer ajuste fiscal, querer um ajuste fiscal de um lado e abrir a burra aí, um plano pré-eleitoral para emprestar dinheiro para o município também. Nós temos que ver isso. Foi instalada hoje a subcomissão temporária sobre a qualidade dos gastos públicos e o combate à corrupção. A senadora Mara Gabrilli foi eleita presidente da subcomissão, que vai funcionar durante 1 ano. Além dela, fazem parte do grupo a senadora Elisiane Gama e a senadora Juíza Selma. Na abertura dos trabalhos, as parlamentares disseram que o combate à corrupção avançou nos últimos anos, mas que a sociedade brasileira cobra também a eficiência nos gastos públicos. Por que uma escola em determinado município faz muito mais com o mesmo recurso que ela recebe por aluno do Fundeb do que uma outra escola em outro município? Esse tipo de avaliação para você entregar para a população o que existe de mais estratégico, mais moderno, mais econômico e de maior qualidade. E a gente vê isso muito acontecer na área da saúde. Muitas vezes o gestor, ele não sabe muito para onde ele vai, sabe? Se ele vai se comprometer, por exemplo, com medicamento de alto custo ou se ele vai encher aquele hospital de insumos básicos, né? E isso tudo, se a gente faz uma avaliação da qualidade do gasto público, a gente tem os passos muito mais definidos. O Brasil tem pouco dinheiro e ainda utiliza mal esse pouco dinheiro que tem. Então é isso que nós precisamos entender e compreender melhor, de forma que a gente vai fazer um debate aprofundado com os órgãos que têm a responsabilidade imediata sobre isso, em várias audiências públicas, mas também vamos visitar outros países para pegar boas experiências, como o Reino Unido, e trazer para cá, ao final, termos um relatório conclusivo, mas um relatório com grandes encaminhamentos para o nosso país. A subcomissão sobre a qualidade dos gastos públicos e combate à corrupção funciona dentro da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O relator da comissão mista que analisa a medida provisória do Cadastro Ambiental Rural, senador Irajá, concluiu a leitura do seu relatório nesta terça-feira. A votação está marcada para amanhã, às 2h30 da tarde. Na entrevista de hoje, o senador Irajá conversa com a jornalista Renata de Paula sobre a MP. Olá! O Cadastro Ambiental Rural foi criado pelo Código Florestal em 2012. Uma medida provisória editada em junho determinou que não há mais prazo para a adesão. Quem vai explicar para a gente o impacto e a importância dessa medida provisória é o relator da matéria, o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, inicialmente eu queria que o senhor explicasse o que é o Cadastro Ambiental Rural, criado pelo Código Florestal, e quando ele começou a funcionar para valer, e qual que é a importância dele para os proprietários rurais e para o meio ambiente no país.
Bom, antes de 2014, da criação do Cadastro Ambiental Rural... Ele foi implantado em 2014, né? Isso, criado por lei em 2012 e implantado em 2014. Há 5 anos ele já vem sendo aperfeiçoado. Mas antes disso, as propriedades rurais de todo o Brasil, o mapeamento delas era feito através de pesquisas do IBGE. Né? As pessoas iam em campo e lá levantavam quanto que cada propriedade tinha de reserva legal, protegida, o que tinha de APP, o que estava produzindo de pecuária, de agricultura e de outras culturas. Então, eram levantamentos feitos por amostragem, isso há 5 anos atrás. Depois do CAR, aí esse diagnóstico passou a ser feito de forma mais transparente e com as informações precisas, através de imagem de satélite. Quase que todas as propriedades já fizeram o cadastro ambiental rural e os órgãos de controle do meio ambiente, que são o IBAMA, que são os órgãos licenciadores dos estados, têm agora um importante instrumento de fiscalização e controle do que faz cada propriedade rural em todo o Brasil. Por isso a sua relevância. O governo Temer editou uma medida provisória no ano passado para estender o prazo, mais um ano, né? Que não foi votada, perdeu a validade. A MP que o senhor está relatando foi editada pelo governo Bolsonaro e mantém a obrigatoriedade de inscrição do Cadastro Ambiental Rural CAR para todas as propriedades, mas tirou do texto da lei o prazo. Exato. Né? É a medida provisória mais curta que eu já vi. Ela suprime 1,5 linha do Código Florestal, só. Exatamente. Né? E qual que é o impacto? O que muda com a não exigência de prazo para adesão ao Cadastro Ambiental Rural? É importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que o CAR ele é equivalente ao imposto de renda que o cidadão declara todo ano. Lá você diz o que você ganha, o que você gasta e você tem que fazer todo ano. O CAR é quase igual, só que para a propriedade. O dono da propriedade tem que dizer o que tem de reserva, o que tem de APP, o que tem de produção de alimentos. Então, ele passa a ter essa obrigação. Esse é o objetivo da medida provisória. Ele torna permanente o CAR. Hoje, ele não é obrigatório. E, durante esses 5 anos, foi um bom teste se o CAR seria eficiente ou se não teria sentido cobrá-lo. E a gente percebeu, ao longo desses 5 anos, que ele formou um banco de dados com informações valiosas, informações com toda a transparência e fidedignas com a realidade do país e que passou, inclusive, a ser adotado pelos bancos. Tamanha a sua confiança dos dados e a precisão delas. Os bancos começaram a adotar o CAR como um planejamento econômico da fazenda, porque lá tem com precisão as informações e lá o banco pode dizer, não, aqui eu vou financiar para você plantar 100 hectares de soja, ou de arroz, ou de milho. Então, para você ter uma dimensão do quão foi importante a implementação do CAR. Ele não só passou a ser um instrumento de controle ambiental, mas também passou a ser uma plataforma de uso das instituições financeiras. Mas o que muda com a não exigência para o prazo de adesão? O que a medida provisória mudou? A medida provisória, ela apenas torna obrigatória a realização do CAR. Mas ela não já era obrigatória antes, num determinado prazo? Não era obrigatória. Ela apenas abriu um prazo para que os produtores pudessem fazer o CAR, para que os órgãos ambientais recepcionassem esse pedido do CAR. O CAR é um instrumento que ele é usado não só para bancos, que foi um exemplo que eu te disse, mas também para os programas de regularização ambiental, que são aqueles produtores que têm um passivo ambiental, que estão faltando a sua reserva ou sua APP e precisam adequar esses programas. Então, ele passa a ter dezenas de utilidades, Pode ser também programas de incentivo social, para a agricultura familiar. O CAR hoje ele tem uma relevância absoluta dentro das políticas públicas do governo federal. Ele tem essa relevância ambiental, tem a financeira para os bancos e tem até a social. Senador, e o senhor relatou a medida provisória. A medida provisória recebeu 35 emendas até agora, até a apresentação do relatório, Correto. Assim, como é que ficou o relatório, senhor? Então, por uma questão de acordo, a gente fez a opção de fazer um relatório enxuto. Até agradecer a compreensão de todos os parlamentares que apresentaram boas ideias, sugestões construtivas, mas para que ficasse uma proposta realmente eficiente, enxuta, eu acabei não acolhendo essas sugestões e mantendo na íntegra apenas a questão da obrigatoriedade sem prazo determinado para se declarar o cadastro ambiental rural.
é importante também destacar que não há nenhum tipo de anistia no projeto. Muitos tinham essa preocupação ou temiam que isso pudesse ser uma oportunidade de poder perdoar dívidas de produtores ou de sanar pendências ambientais, e absolutamente não existe essa previsão no projeto. Ele é bem objetivo e pragmático. Mas uma vez que não existe mais o prazo para adesão ao cadastro ambiental rural, o que vai estabelecer que aquela propriedade está irregular? A própria declaração do CAR tem como objetivo fazer esse raio-x da fazenda. Então, quando você declara, igual deu o exemplo do imposto de renda. Porque o CAR, então, é obrigatório e não tem prazo. Então, todo mundo tem que fazer de qualquer jeito. Todos passam a ter a obrigação de fazê-lo. Pequeno, médio e grande produtor. Todos, sem exceção. E agora não tem mais esse prazo. Eu tenho que fazer até o final do ano? Não, você tem que fazer. E todo ano você tem que atualizar esses dados. Porque a realidade dentro de uma propriedade é igual do cidadão comum. Tem ano que você recebe um salário maior, tem ano que você recebe um salário menor, você não tem que declarar isso para o leão, né, para o imposto de renda. Então, no caso da propriedade, é a mesma coisa. Todo ano a vida de uma propriedade, ela muda. E o que precisa para fazer o CAR? Como que faz? É como a declaração do imposto de renda? O proprietário senta no computador ou ele precisa de outros instrumentos, de outros profissionais? Ele pode ser feito de forma individual, ou seja, o próprio produtor pode informá-lo ao órgão ambiental através de sistema informatizado, como é o imposto de renda. Hoje, basta um computador, você vai lá e o próprio cidadão hoje faz a declaração do que ele ganha, do que ele gasta. No cadastro ambiental rural, nós estamos evoluindo para esse sentido, né, do próprio produtor fazê-lo independente, sem precisar de um engenheiro ambiental, sem precisar de um técnico para auxiliá-lo. Nós ainda vamos chegar nesse nível. Na exposição de motivos da medida provisória, o governo diz que existem mais de 5 milhões de propriedades, como o senhor falou, que era um processo muito bem sucedido, né, registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Essas propriedades, essas 5 milhões de propriedades, estão em dia com as exigências ambientais previstas em lei? Não, nem todas. É por essa razão que foi implementado o Cadastro Ambiental Rural. Que antigamente você fazia pesquisa de prancheta pelo IBGE. Hoje não. Hoje você tem o georreferenciamento, você tem as imagens de satélite e esses dados eles estão convergentes nessa plataforma que chama Cadastro Ambiental Rural. Então hoje qualquer órgão de controle, seja o IBAMA, seja o Naturatins lá no meu estado, né, que é o órgão licenciador, ele pode enxergar com clareza o que cada produtor deve. Se a reserva dele está preservada ou não, se está faltando, se ele tem que compensar, ou se ele tem que regenerar, ou comprar cotas ambientais para fazer essa compensação. Então, hoje você tem isso de forma mais transparente. Eu acho que o grande ganho do Cadastro Ambiental Rural é esse. Ele dá total e absoluta transparência ao que tem dentro de cada propriedade do país. Senadora, a exposição de motivos da medida provisória também diz que o ajuste é necessário para que a lei não gere situações de exclusão e impeça a regularização de produtores rurais. É isso que pode acontecer com a exigência de um prazo específico para adesão? Como hoje tudo está convergindo em torno do cadastro ambiental rural, os bancos cobram, os órgãos ambientais, os programas de incentivo do governo federal, então isso é até que automático, né? Nem talvez precisaria que ele fosse sem prazo indefinido. Mas a gente colocou isso porque como já se passaram 5 anos e ele se tornou muito eficiente, então a gente quis que o produtor, aqueles que ainda não fizeram, são poucos que ainda não fizeram, passassem a adotá-lo, o CAR, até para ele ser contemplado em instituições financeiras e em outras políticas que o governo oferece. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.